Falar sobre a África é sempre difícil porque as pessoas só querem saber da miséria, das tragédias, da fome e das coisas ruins que existem no continente, porque isso, infelizmente, é o que mais chama a atenção. Mas se você é inscrito aqui do canal Mundo Global e acompanha os vídeos, você sabe que eu só falo dos pontos positivos dos lugares que a mídia nos acostumou a ter uma visão ruim. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar que a África não é tão pobre como a mídia diz. E olha só, eu não tô falando somente de pobreza ou de riqueza financeira não, viu? Então, se você for uma pessoa inteligente, assista ao vídeo até o final e você vai poder me responder se cenas como essa é exemplo de riqueza ou de pobreza. A África não é pobre em generosidade, alegria e hospitalidade. Os africanos são conhecidos por sua incrível disposição em ajudar os outros, mesmo quando têm pouco a oferecer. Em muitas culturas africanas, a solidariedade é um valor central. Isso se reflete nas ações cotidianas das pessoas. Comunidades se unem para apoiar quem está em necessidade, seja compartilhando alimentos, abrigo ou simplesmente oferecendo um ombro amigo. Isto diminui o sofrimento daqueles que padecem necessidades. Em segundo lugar, a alegria é uma característica marcante no continente africano. A música, a dança e as celebrações fazem parte do dia a dia em muitos países africanos. As pessoas encontram felicidade nas pequenas coisas, valorizando momentos em família, festas tradicionais e celebrações comunitárias. Essa capacidade de encontrar alegria apesar das dificuldades é verdadeiramente inspiradora e nos ensina a valorizar o que realmente importa na vida. Quem já teve a oportunidade de visitar qualquer país africano, o que infelizmente não é meu caso, sabe que os africanos são incrivelmente acolhedores. Desde o momento em que você chega, é muito comum ser recebido com sorrisos calorosos e braços abertos. E visitantes muitas vezes se sentem como membros da família. Essa recepção calorosa cria conexões profundas e duradouras entre pessoas de diferentes partes do mundo. Não gostei. Que isso? Asmei. A África não é pobre em história. A África é o lar de algumas das civilizações mais antigas e avançadas do mundo. Vamos começar falando sobre o Antigo Egito, que é uma das mais conhecidas e estudadas. Sim, o Egito fica na África e muitas pessoas nem sabem disso. O Egito Antigo nos deixou um legado extraordinário de arquitetura, ciência, matemática e escrita. As pirâmides de Gizé, a Esfinge e os templos de Luxor são apenas alguns exemplos do engenho e da habilidade dos antigos egípcios. Mas a história africana não se limita ao Egito. Ao longo do continente, encontramos outros reinos e impérios notáveis. Por exemplo, o Império de Mali, que floresceu entre os séculos 13 e 16, é famoso por sua riqueza e pelo lendário governante Mansa Musa, o qual é considerado o homem mais rico da história, com uma fortuna que, corrigida nos valores atuais, ultrapassa os 400 bilhões de dólares americanos. Chupa Elon Musk. Timbuktu, uma cidade no Mali, foi um centro de aprendizado e cultura, abrigando algumas das primeiras universidades do mundo. Mas ao sul, temos a Grande Zimbábue, uma impressionante cidade de pedra que foi o centro de um poderoso reino nos séculos 13 a 15. Sua arquitetura sofisticada e suas muralhas monumentais demonstram a habilidade e conhecimento avançado de seus construtores. Além dos grandes impérios, as histórias passadas de geração em geração através de contadores de histórias, conhecidos como griots em muitas culturas da África Ocidental, preservam a memória coletiva e as tradições de inúmeros povos e tribos, o que inclui aspectos religiosos. A África não é pobre em religiosidade. Todos nós sabemos que a religiosidade africana é um dos maiores motivos de preconceito das pessoas com o continente, infelizmente. Eu não vou negar que realmente existem algumas tradições religiosas africanas que utilizam de artifícios de bruxaria, feitiços, etc. para fazer o mal. Contudo, sejamos sinceros, qualquer lugar do nosso planeta vai existir isso, não é mesmo?
Mas como aqui no canal eu sempre falo de coisas positivas, quero te mostrar que a cultura religiosa da África é riquíssima. 3 das religiões mais importantes do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, têm muitos adeptos no continente. Segundo algumas estimativas, até 2050 a África terá a maior presença de cristãos em todo o planeta, os quais atualmente são maioria no continente africano, na parte que fica ao sul do deserto do Saara, conhecida como África subsaariana, onde a maioria dos negros africanos habitam. E isto antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus. Segundo a história, o cristianismo chegou ao continente através do discípulo do apóstolo Paulo, o evangelista Marcos, que fundou a Igreja de Alexandria, no Egito. E o interessante é que outros nomes importantes da história da religião cristã vieram da África. Se você é uma pessoa que gosta de estudar sobre a Bíblia e teologia, com certeza já deve ter ouvido falar de Santo Agostinho de Hipona, o qual é venerado como santo nas igrejas católicas romanas, anglicana e ortodoxa, e considerado uma das influências para a reforma religiosa ocorrida na Europa durante o século XVI, a chamada Reforma Protestante. Eu vou deixar no primeiro link da descrição deste vídeo a indicação do livro Quão Africano é o Cristianismo? Redescobrindo as Raízes Africanas da Fé Cristã. E você pode comprar tanto a versão digital quanto a versão física, caso você se interesse por este assunto. Há o fato curioso de que existem muitos judeus africanos, principalmente morando na Etiópia, pois, segundo a tradição etíope, depois que a rainha de Sabá quis conhecer o rei Salomão por causa de sua sabedoria, eles tiveram um filho chamado Menelik, qual nasceu na Etiópia. Mais tarde, ele visitou seu pai, o rei Salomão, em Jerusalém, que lhe disse para espalhar a fé judaica em Deus para os etíopes. O rei Salomão deu a Menelik um rolo da Torá, o livro sagrado judeu, para ensinar o povo etíope sobre o judaísmo bíblico. Por falar em Etiópia, você sabia que a Etiópia e a Libéria são os únicos países africanos que jamais foram colonizados pelos europeus? Esses judeus etíopes são chamados de Beta Israel, os quais durante grande parte da sua história sofreram discriminação, opressão e violência sob vários governantes e governos. Porém, nas décadas mais recentes, o governo de Israel lançou a Operation Moses e a Operation Salomon para levar para Israel os judeus etíopes que quisessem morar lá. E os muçulmanos são o grupo religioso com mais fiéis na África, e eles estão mais presentes no norte do continente, na Costa do Marfim, norte de Gana, sudoeste e norte da Nigéria. O Islã foi introduzido no continente africano pouco depois de seu surgimento, e diversos reinos islâmicos se estabeleceram no continente durante os períodos seguintes, continuando seu rápido crescimento através do século XX e no século XXI. O islamismo na África está aumentando paralelamente aos falantes das línguas banto, que costumam seguir o Islã na África Central e na África Oriental. Religiões tradicionais africanas envolvem ensinamentos, práticas e rituais, e visam a compreender o divino. Os africanos quase sempre reconhecem a existência de um Deus supremo ou demiurgo que criou o universo, Oludamare, Olorum, Mau, Zambui, etc. Muitas histórias tradicionais africanas falam que Deus, ou seu filho, uma vez viveu entre os homens, mas que, quando os homens fizeram algo que ofendeu a Deus, o divino retirou-se para os céus. Religiões tradicionais africanas são definidas em grande parte por linhagens étnicas e tribais, como a religião Yorubá, que é muito presente na Nigéria, um dos países que nos mostra que a África não é pobre em desenvolvimento e riqueza. A Nigéria, que recentemente ultrapassou o Brasil e se tornou o 6º país mais populoso do mundo, tem em sua capital Lagos, a segunda cidade mais populosa da África, com cerca de 10,2 milhões de habitantes, as suas maiores riquezas, pois Lagos é o centro comercial e industrial da Nigéria, com uma riqueza 3 vezes maior que o de qualquer outro país da África Ocidental, sendo riquíssima na extração, refino e exportação de petróleo. E com certeza um dos maiores exemplos de país desenvolvido na África é a África do Sul, a ponto de o país ter sediado uma Copa do Mundo em 2010. Segundo a maior economia da África, atrás somente do Egito, o destaque sul-africano fica por conta de Joanesburgo, que se desenvolveu em torno da indústria de ouro e diamantes, localizada em uma cordilheira rica em minerais. Embora as operações de mineração estejam gradualmente perdendo importância em Joanesburgo, a maioria das empresas de mineração ainda mantém suas sedes lá. A riqueza e o comércio dessas
empresas e de outras indústrias de manufatura são apoiados pela maior bolsa de valores da África, a Bolsa de Valores de Joanesburgo. Por esses motivos, Joanesburgo se tornou o centro financeiro do continente africano. E agora aqui vai uma curiosidade que vai te deixar de boca aberta. Você sabia que existem 2 países africanos que já são praticamente de primeiro mundo e você provavelmente nunca ouviu falar? Seychelles e Ilhas Maurício. Seychelles são um conjunto de ilhas que atraem muitas pessoas por causa de suas belas praias. Por isso, seu crescimento tem sido conduzido pelo setor turístico, que emprega cerca de 30% da mão de obra e proporciona mais de 70% dos ganhos da moeda forte. No entanto, o governo tem se movido para reduzir a dependência do turismo, promovendo o desenvolvimento da agricultura, da pesca e da indústria em reduzida escala. Com isso, os habitantes de Seychelles são os mais ricos da África em termos de renda média. Inclusive, tem renda maior que a de nós brasileiros, viu? Já que morava nas Ilhas Maurício, tinha baixa renda e vivia praticamente da agricultura. Entretanto, o país passou a experimentar um crescimento econômico extraordinário dos setores industriais, financeiros e turísticos. Ruanda já foi a nação mais pobre do mundo, e ao contrário da maioria dos países africanos, Ruanda possui pouquíssimos recursos naturais. E embora ainda esteja em desenvolvimento, a partir do governo de Paul Kagame, a economia do país e as condições de vida do povo melhoraram consideravelmente com o passar do tempo, a ponto de o país atrair cada vez mais investimentos estrangeiros. E um fato curioso do país é que atualmente 67% dos assentos do parlamento ruandês são ocupados por mulheres, fazendo com que o país tenha a maior participação feminina no legislativo em todo o mundo. Aliás, em breve eu vou fazer um vídeo contando a história fantástica de Ruanda, viu? Então já se inscreve aqui no canal para você não perder esse vídeo. Botsuana tem mantido uma das taxas mais altas de crescimento do mundo. Entre 1966 e 1999, por exemplo, o país cresceu em média 9% ao ano. O país tem abundância de diamantes e outros recursos naturais, estabilidade política e econômica e é bem governado, o que atraiu investimentos estrangeiros ao país. Por essas razões, muitas pessoas têm escolhido a África para morar, inclusive famosos brasileiros como a cantora Kelly Key, que se mudou para Angola recentemente. E neste vídeo que está aparecendo na sua tela, eu te explico rapidinho por que ela e mais brasileiros foram para lá.